Então, esses dados aqui são os dados que vamos utilizar então nos cálculos. Você vai ver ali que tem a máxima corrente de entrada, a máxima corrente em curto-circuito do MPPT 1 e 2. Então, você pode ver aqui que ele é separado. Nesse caso aqui, ele é igual, né, para os dois. Porém, o fabricante já traz separado porque em alguns casos ele vai ser diferente. Até no próximo exemplo ali de inversor vocês vão ver que ele é diferente. A mínima tensão de entrada, aqui você vai estar calculando qual que é a quantidade mínima de módulos que você consegue estar colocando no inversor. Essa faixa de tensão aqui não vai estar utilizando. A tensão nominal de entrada também a gente vai estar utilizando no cálculo. Máxima tensão de entrada, faixa de tensão do MPPT, também importante. Números de rastreamento de MPPT, aqui vocês podem constatar, ó, se o inversor tem 1, 2, 3, quantos MPPTs tem esse inversor. Então, nesse caso que ele tem 2, então quer dizer que você consegue estar utilizando a tua cobertura ali de forma mais ampla, né? Você consegue estar utilizando com outras orientações ou inclinações. E números de conexões CC. Então aqui está 2 mais 2, porque são duas conexões para cada MPPT. Então, seguindo aqui, esse gráfico aqui é o mais interessante de você estar vendo, que ele tem a escala de potência na vertical e essa escala de temperatura na horizontal. Olha que interessante de vocês estarem vendo a importância de estar utilizando o overload no inversor. Então você consegue ver aqui que com a variação de temperatura, o inversor que ele tem mais tensão de entrada, ele vai perder menos potência. No caso, potência ou eficiência, né? Nesse caso aqui a escala está mostrando em potência. Então ele vai perder menos potência, conforme aumenta a temperatura. E quando ele tem menos tensão de entrada, ele vai perder muito mais potência na sua produção de energia. E também outro ponto interessante é realmente ver que até os inversores são afetados por temperatura. Às vezes o pessoal acha que só os módulos, né, são afetados por temperatura. Aqui está a prova também que os inversores também são afetados por temperaturas altas. Então, o que é esse overload ali? Esse overload é você estar instalando uma potência a mais no seu inversor. Uma potência para melhorar realmente essa eficiência dele. Então, quando você instala essa potência a mais, você consegue ganhar eficiência nesse quesito aqui também. Além de você ganhar potência também em outros horários do dia. Por exemplo, assim, de manhã, logo pela manhã, até ele chegar à potência pico do sistema. Então, você vai ter uma produção maior do seu sistema. Agora, quando ele chega na potência pico, que o gráfico ele vai ficar reto, então ele realmente ali ele está na máxima potência do inversor. Agora, antes de chegar nessa máxima potência, você vai ter uma eficiência melhor de captação dessa irradiação solar. Beleza, pessoal? Então, esse gráfico aqui é bem interessante de estar vendo essa questão aqui. Então, esses dados são os dados coletados do inversor. Você pode ver ali que eu coloquei módulos, potência máxima dos módulos, potência a tensão em máxima potência, a corrente máxima potência, a tensão em circuito aberto e a tensão e a corrente em curto-circuito. E do inversor, então, temos ali também a potência máxima. Aqui eu vou falar aqui do overload dele. Então, esse overload, se não tiver escrito no datasheet, é bom vocês consultarem o fabricante, quanto que vocês conseguem colocar de overload, quanto vocês conseguem colocar de potência a mais da potência nominal ali do inversor. Nesse caso aqui, esse inversor da Fronius, ele é de 8.200 watts. Então, o fabricante, ele deixa, né, no caso, você colocar mais 50% de potência nele. Então, você pode estar colocando ali até 12.300 watts. 50% a mais de overload. No outro inversor, você vai ver que está marcado até no datasheet quanto de overload você pode estar colocando.
Então você tem a tensão máxima ali também de MPPT, nesse caso aqui as duas são iguais. A tensão máxima de entrada, esse aqui seria por entrada de MPPT. A tensão mínima, para calcular a quantidade mínima de módulos. A tensão mínima no ponto de máxima potência. E a tensão máxima no ponto de máxima potência também, que é 800 volts. O número de MPPTs e as conexões de corrente contínua. Então, no cálculo aqui, para vocês descobrirem quantos módulos vocês vão conseguir estar colocando nesse inversor. Então, vocês vão estar calculando aqui potência total de entrada. Então, a quantidade máxima, essa quantidade máxima aqui é a quantidade de módulos, é isso que vocês querem saber. Então, o primeiro cálculo que vocês vão estar fazendo é a quantidade máxima aqui, que é igual a 12.300 watts, dividido por 450 watts, que é o do módulo. Então, esse 12.300 que é do inversor e o 450 do módulo. Já considerando essa overload aí do módulo. Então, você pode ver que dá um valor de 27,33. Arredonda para 27. Por que arredonda para menos, pessoal? Isso aqui é questão de segurança, porque se você colocar para mais, ele vai ter uma certa potência ali que vai estar ultrapassando ainda esse 50% do inversor. Por isso que é interessante, por fator de segurança, aí você está arredondando para menos. Então você já sabe agora quantos módulos cabem nesse inversor. Tá, e agora por MPPT, como é que eu vou fazer essas divisões? Então você vai estar calculando aqui, ó, a quantidade máxima por MPPT, que é então a tensão em máxima potência do inversor e a tensão no ponto de máxima potência do módulo. Então, conforme os dados ali que pegamos, vai ser 800 dividido por 41,1 volts. Vai dar 19,46. Então, mesma situação, vai estar considerando 19 módulos. Nesse caso aqui, o fabricante, ou em outros casos também que vocês tiverem, o fabricante vai estar indicando para colocar o maior número de módulos no MPPT1. Tem até inversores que ele tem mais conexões já no MPPT1, que você é obrigado realmente a colocar nesse MPPT1. E ele também tem uma faixa maior de corrente nessa entrada do MPPT1, para você realmente estar utilizando mais essa entrada. Então agora você sabe que tem 19 módulos aqui por MPPT. Agora você precisa fazer essa divisão desses módulos no inversor. Dividir melhor para o MPPT2 também. Então, a tensão para iniciar o inversor vai ser aqui, ó. Esse aqui é para a quantidade mínima de módulos que você pode estar colocando. Então, a quantidade mínima aqui é a tensão mínima do inversor e a tensão mínima do módulo. Então, é 80, que é aquela tensão do datasheet do inversor, dividido pela tensão do datasheet do módulo, que é 41. Então, vai dar 1,94. Nesse caso aqui, a favor da segurança seria 2. Por que é a mais nesse caso aqui? Porque quanto mais módulos daí você colocar nessa situação, você vai ter uma tendência do seu inversor realmente funcionar com esses módulos. Até embaixo que eu coloquei para garantir pode se considerar 3, porque assim, para o inversor realmente dar aquele start inicial, para ele realmente funcionar, quanto mais módulos você colocar ali, a tendência dele funcionar é melhor. Então, você conversa com o seu cliente ali, se ele quer ter um inversor maior para depois instalar mais módulos, vê certinho qual que é a quantidade mínima que você pode colocar e realmente se ele aceitar um módulo a mais, é melhor, fica a favor da segurança, para ele realmente funcionar, porque imagina, se o teu cliente compra lá um inversor, compra um sistema fotovoltaico seu e daí dá um dia de chuva ali, o inversor nem liga, né? E talvez ele poderia estar realmente gerando um pouquinho, então fica complicado. Análise de corrente, então, dessa forma, nesse local aqui você vai estar analisando a corrente das strings. Então, o número de strings vai ser igual, então, a tensão do inversor dividido pela tensão do módulo. Então, a tensão do inversor que tínhamos lá é o 27 e a tensão em curto-circuito do módulo. Por que eu usei aqui essa corrente aqui, desculpa pessoal, a corrente em curto-circuito do módulo?
Então, eu utilizei essa corrente aqui em curto-circuito do módulo, porque ela fica mais a favor da segurança também. Eu prefiro usar ela, porque como vocês viram lá naquela curva IV do módulo, conforme você aumenta a temperatura, a tendência da corrente é aumentar e a tendência da tensão é diminuir. Então, quando você aplica o fator de correção nela, que é o cálculo de correção de temperatura, ela vai aumentar. Então, já é melhor você pelo menos utilizar já essa corrente maior ali. Então, o número de strings ali vai ser 2,32. Então, ele tem essa sobrinha ainda, de 0,32, que você vai estar utilizando dois módulos. Em nenhuma hipótese, dos strings no caso, né? Em nenhuma hipótese você vai estar colocando 3 strings aí, porque dessa forma o teu inversor ou ele vai ser danificado, ou ele vai dar uma mensagem de erro, porque os inversores são inteligentes, então ele vai dar uma mensagem de erro lá que não está funcionando. Aí você vai ter que colocar um outro inversor, enfim, vai dar toda essa dor de cabeça aí para você e para o seu cliente também. Então, no caso, você vai estar utilizando duas strings em paralelo. O que significa isso? O que é em paralelo? Então, os módulos eles vão estar ligados dentro da string em série. Todos eles vão estar ligados em série, que é ligar o positivo no negativo ali. Todas aquelas ligações, né? E para chegar no inversor, então ele vai estar em paralelo, ele não vai estar positivo com negativo, ele vai estar em paralelo, ligado ali no inversor e também ou na string box. A string box também serve para fazer essa conexão em paralelo. O que é essa ligação? Ela vai manter a mesma tensão e vai dobrar a corrente, por isso que a gente faz essa análise de corrente aqui. Então, o resumo para esse inversor aqui da Fronius seria um total de 27 módulos, dividido em 3 strings, sendo que 2 strings em paralelo de 9 módulos no MPPT1 e uma string paralela, uma string de 9 módulos no MPPT2. Como eu havia dito, é melhor, o fabricante indica você colocar a maior quantidade de módulos no MPPT1 primeiro. Então, no caso, você vai estar colocando essas duas strings aí no MPPT1 e no MPPT2 você vai estar ligando um string com 9 módulos. Você pode fazer outra configuração, colocar mais módulos no 1 e menos no 2? Pode, desde que você mantenha os parâmetros mínimos ali. Então você tem que ver a tensão mínima, né, que seria aqueles 3 módulos, e a máxima também, que seria 19. Beleza, pessoal? Então você consegue estar utilizando. Aqui você pode ver que está com 18, só que eles estão ligados em paralelo. Então não tem problema, que a tensão deles é de 9 módulos e a corrente é de 2. Então, no caso, está dobrando essa corrente ali, né, ó, de 11,6, e ela está mantendo a mesma tensão como se fosse de 9 módulos somente, não de 18. Por isso que o inversor ele vai trabalhar com mais tranquilidade.